Graça e paz, amados, passando aqui mais uma vez para convidar você para assistir o nosso vídeo que vai ao ar no próximo domingo às 15 horas, cujo tema é o que realmente eu quero, é que estejais livre de preocupações. Querido, deixa eu te dar um testemunho. Eu tenho experimentado esta liberdade das preocupações a partir do momento que eu estou praticando os princípios aqui ensinados. E quero lhes dizer que não há nada de mais precioso do que você viver uma vida em paz, em alegria, em felicidade, amando a Deus, aos irmãos. E isso a gente consegue, amado, quando nós conseguimos praticar os ensinamentos aqui ensinados. O tema de hoje é: Deus quer que você o obedeça. 1 Samuel 15, 22 a 23 diz assim: Porém, Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender é melhor do que gordura de carneiro. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti para que não sejas rei. Vamos orar pedindo o favor de Deus para essa ministração. Pai, muito obrigado pelo tema que nós acabamos de ler aqui. Eu quero declarar, Senhor, a minha completa dependência do Espírito Santo, que me capacite com uma unção especial para que eu possa explanar essa palavra de maneira tão profunda, tão ungida, tão maravilhosa, que todos aqueles que nos assistem possam receber essa palavra no coração, no espírito, e procurar praticá-la no seu dia a dia para ser muito abençoado da parte de Deus. Então, você veja bem, uma das coisas que nos trazem preocupações é deixar de obedecer a palavra de Deus, ou, em outras palavras, obedecer parcialmente. Isso nós vamos dedicar um item a partir desse momento, ao final dessa ministração, para explicar o que é obediência parcial. Então, a Bíblia diz aqui, porém, Samuel diz: Tem porventura o Senhor Deus tanto prazer em holocausto e sacrifício, quanto em que se obedeça a sua palavra? E ele mesmo responde: Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que gordura de carneiro. Queridos, nós temos uma dificuldade quando se trata de obedecer, porque tudo que está escrito na Bíblia é para o nosso ensinamento, é para o nosso aprendizado, é para a nossa prática, mas, infelizmente, as pessoas querem ouvir as coisas da boca do próprio Deus. E olha, deixa eu lhe dizer algo muito sério. Aquilo que já está escrito nas Escrituras, que está ao alcance de todos, Deus não vai repetir audivelmente. Pare de ficar esperando Deus falar com você para evangelizar, porque isso já está escrito na palavra. Ide por todo mundo, pregue o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Pare de ficar esperando Deus dar uma resposta se você deve amar o fulano, o cicrano, o beltrano, porque já está escrito: aquele que ama a Deus, ame também o seu próximo. Porque como é que você pode dizer que ama a Deus a quem você não vê, e você pode amar e você não ama o teu próximo a quem tu vê? Então tem coisas que a gente quer se enganar a nós mesmos e nós não vamos conseguir. Um outro texto diz assim: eu amo a Deus, mas Deus diz assim: aquele que ama a mim guarda a minha palavra e pratica os meus mandamentos. Porque aquele que não guarda as minhas palavras e não pratica os meus mandamentos não me ama. Queridos, nesse breve momento eu citei 3 exemplos aqui que nós incorremos em erro, porque a gente está esperando uma voz audível, que Deus mande o anjo Gabriel falar com você pessoalmente,
Querido, aquilo foi uma situação lá no passado. Hoje, eu e você temos o Espírito Santo habitando dentro de nós. O Espírito Santo é o nosso professor, é o nosso instrutor de justiça. Então, tudo o que eu e você precisamos para a nossa vida de santidade já está escrito na Bíblia. Agora, você precisa investir tempo para ler a Bíblia. Em Josué 1,8 está escrito assim: não cesses de falar desse livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, para teres o cuidado de fazer segundo tudo que está nele escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. O segredo do sucesso é praticar os princípios contidos na palavra de Deus, que está à sua disposição e que está à minha disposição. Se você precisa de esclarecimentos a mais, busque um pastor, um líder, uma pessoa que conheça mais da Bíblia e peça para ele destrinchar certas coisas. Mas a Bíblia é tão simples, amado, que não tem necessidade de ninguém nos ensinar, porque nós já sabemos, o Espírito Santo nos dá revelação, entendimento e desejo genuíno de cumprir e obedecer a santa palavra de Deus. No texto aqui de Samuel com Saul, a Bíblia esclarece o seguinte, porque rebelião é desobediência, é Deus mandar você fazer uma coisa e você faz outra, isso é rebelião. É como o pecado de feitiçaria. O que vem a ser o pecado de feitiçaria? Eu vou lhe explicar, porque muita gente pensa que isso aqui é só aplicável para aquele pessoal que faz parte da macumba, que gosta das religiões afro, e não tem nada a ver. Pecado de feitiçaria, meu amado, é querer impor a sua vontade a qualquer preço, a qualquer pessoa. As pessoas não têm obrigação de obedecer a nada, se elas não quiserem. Observe uma coisa, Deus que é Deus, o Criador dos céus e da terra, o Todo-Poderoso, ele não impõe a sua palavra para nós. Ele amorosamente nos expõe a sua palavra e fala assim, olha, se você achar adequado, cumpra, pratique, que você será muito abençoado. Então, se o próprio Deus não nos obriga a fazer nada, quem é você, quem sou eu, para impor a sua opinião sobre religião, sobre política, sobre governo, sobre todos os futebol? Amado, cada um tem o direito de crer no que quiser. E a mim e a você cabe respeitar esse direito das pessoas. Então, a rebelião, que é considerado um pecado de feitiçaria é isso. É querer obrigar as pessoas a fazer algo que você não quer fazer. Por exemplo, nas regiões afros, se um rapaz quer namorar-se de uma moça e ela não quer, ele manda trazer uma peça íntima daquela pessoa, faz um trabalho para uma determinada entidade, e aquela entidade vai forçar uma barra com a pessoa para passar a amar aquele que ela não ama. Resultado, isso até no primeiro momento pode funcionar, mas na sequência as pessoas caem em si e percebem a burrada que fizeram e voltam atrás. Então nada forçado presta. Você quer conquistar o coração de um rapaz, de uma moça? Faça por meios lícitos, por meios naturais, por meios sociais, não querendo impor a sua vontade. Não, você tem que namorar comigo. A gente vê, às vezes, irmãos, muitos casos de feminicídio com mulheres que se separaram do marido e o marido fala, não aceito que você se separe de mim. Vai lá e mata a mulher. Gente, isso é uma tragédia sem limite. Não adianta. Eu sou uma pessoa muito feliz, eu sou casado há 53 anos. A minha esposa é uma bênção e a gente se ama cada vez mais. Mas não tem nada forçado na nossa relação. É tudo no consenso, é tudo na base do amor, é tudo na explicação, é tudo na compreensão.
Então, se você quer manter seu casamento, eu acho que você deve manter, seja inteligente, agrade o seu cônjuge, conversem sobre as divergências, busque, querido, a orientação de um conselheiro. Eu percebo que na maioria das pessoas que se separam, temos ouvido isso no dia a dia no nosso ministério, é por falta de alguém mais maduro, mais espiritual, que possa auxiliar o casal a abrir mão de certas coisas, a cumprir outras. Então, o relacionamento humano não pode ser forçado, não pode ser empurrado goela abaixo. Tem que haver, acima de tudo, o amor, a compreensão, o favor. Tem que ceder em uma coisa, ceder em outra. Regar o casamento é como regar um jardim. Então, muitas vezes, o casal é jovem, imaturo, não tem sabedoria para lidar com as coisas. Mais do que nunca, você precisa do aconselhamento de alguém que sabe mais do que você e que vai te ajudar, querido, a manter teu casamento. Porque também tem um detalhe: ninguém merece ter um casamento conturbado. Não é isso que Deus tem para você. Mas também não é assim: não deu certo, separa. Quero lhes dizer, meus amados, que Deus odeia o divórcio. Então Deus quer que os casais se encontrem, se acertem, se ajustem. O casamento é como um caminhão de melancia e o camarada dá um freio de arrumação, aí as melancias começam a se mover e se encaixar uma na outra e fica uma beleza. Então, desculpe a analogia, mas é uma coisa prática que dá para você avaliar que também no nosso casamento a gente precisa desse freio de arrumação para organizar as coisas. Quero lhe dizer, em primeiro lugar, que o casamento é um projeto, é uma instituição divina. E por ser um projeto de Deus, o diabo vai fazer de tudo para destruir o seu casamento. A segunda razão é que o diabo odeia família. Ele não tem família. Então ele vai trabalhar arduamente para destruir a sua família. Portanto, seja inteligente, seja perceptível, busque a ajuda de Deus, do Espírito Santo, busque a ajuda de Jesus, busque a ajuda de um conselheiro, de um pastor, de um líder que possa lhe encaminhar para o bom caminho. Se esse líder chega para você e fala assim: olha, a solução é separar o casamento, pode cortar, pode parar por aí, porque esse conselheiro não é de Deus. Deus não quer nunca separar ninguém. E também ele não quer que você conviva aos tapas e beijos, não. Ele quer que você viva uma vida de paz, de harmonia e de felicidade. Então, quando a Bíblia diz que a rebelião é como o pecado de feitiçaria, ele está falando sobre as pessoas quererem forçar os outros a fazer aquilo que eles não querem. Segunda coisa, ele diz, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Culto a ídolos do lar nos remete a uma área de impureza, de imoralidade sexual, e a gente precisa cuidar muito, porque a nossa casa, queridos, tem que ser um pedacinho do céu. Nós não podemos transigir nesse tipo de situação, buscar as coisas que não agradam ao Senhor. Aí ele dá um arremate aqui em cima do rei Saul. Ele diz assim, ó, visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou para que não sejas rei. Então, é duro isso, né? Quando você rejeita a palavra de Deus, ele também te rejeita. Então, se você não quer ser rejeitado, procure estudar, compreender e desenvolver a palavra de Deus na sua vida. Salmo 51, 16 e 17 diz assim, ó, porque não te comprases em sacrifícios, do contrário, eu te daria. E não te agrada de holocausto. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Então, amado, a teologia do Velho Testamento ensinava que as pessoas tinham que oferecer sacrifícios a Deus. Eu quero lhe dizer que hoje
você não precisa mais recorrer a este artifício, porque Jesus Cristo de Nazaré, teu Senhor e meu Senhor, se ofereceu uma vez por todas como sacrifício pela nossa vida, pelos nossos pecados. Hoje, você pode se apropriar pela fé, né, dos atos sacrificiais de Jesus e ser perdoado dos seus pecados e oferecer para Jesus um sacrifício agradável. E o que é um sacrifício agradável a Deus nos nossos dias? É um coração quebrantado, um coração contrito, um coração humilde, um coração perdoador, um coração que se submete, um coração que não tem dificuldade de pedir perdão, um coração que não tem dificuldade de reconhecer que está errado. Esse é o tipo de atitude que agrada ao nosso Deus. Portanto, não adianta nada você oferecer sacrifícios de animais para Deus, mas ter um comportamento orgulhoso, né? Obstinado, um coração que afronta ao Senhor. Então eu e você precisamos de ter um coração quebrantado. Davi teve essa experiência no Salmo 19, versículo 14. Ele diz assim: Senhor, quem há que possa discernir suas próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas e também da soberba. Guarda o teu servo, para que ela não me domine. Então eu serei irrepreensível e ficarei livre de tão grande transgressão. Então, um coração soberbo, meu amado, é um coração orgulhoso, é um coração prepotente, é um coração que acha que ele é o único que está certo e que todo mundo em volta de si está errado. Deus não se agrada de pessoas que pensam dessa maneira. Portanto, se humilhe sobre a potente mão de Deus, e ele a seu tempo te exaltará. Outro texto que eu gosto muito também é Romanos 12, 1, que diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Sabe, amados, na velha aliança era muito simples. Você cometia os seus pecados, comprava um cabretinho, um bezerrinho, um animal de 1 ano, ia até o sacerdote, ele sangrava o animal pelo pescoço, você colocava as suas mãos na cabeça do animal, e aí diante do sacerdote você confessava todos os seus pecados. Saiu dali, sua vida estava resolvida, as coisas estavam tudo certo, mas hoje Deus não quer mais saber disso não. Ele diz que ele quer de nós um sacrifício, um culto racional, né? Santo e agradável a Deus. Culto racional, amado, é um culto que eu e você prestamos a Deus na razão das coisas. Então, ele diz que é para você apresentar o seu corpo físico como um sacrifício vivo. Não é para lhe matar numa cruz do madeiro. É para matar a sua vontade humana. É para matar a sua soberba, o seu orgulho. Veja, então hoje, eu acho que a coisa mais difícil para um cristão é negar a sua própria vontade. Então Deus está dizendo que se você não negar a sua própria vontade, você não vai agradar ao Senhor. Por exemplo, ele diz lá em Mateus 16, aqueles que querem vir a mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz diariamente, depois vem e siga-me. Querido, negar a si mesmo é uma coisa horrível, porque nós somos educados, nós somos ensinados que a sua vontade é superior, que você não tem que negar nada. Mas a Bíblia nos confronta a nossa vontade com a vontade de Deus. E certamente que a vontade de Deus prevalece sobre a nossa vontade. Então, também em Mateus 14:33, Jesus diz que aquele que não renunciar a tudo o que possui não pode ser meu discípulo. Mas deixa eu te dar uma boa notícia. Quando Deus fala de renunciar, ele não está dizendo para você abrir mão
daquele bem que ele te confiou. Renunciar é abrir mão do seu direito de propriedade. Bom, a esposa que eu tenho há 53 anos não é minha. Ela é um presente de Deus. Os 3 filhos que eu tenho maravilhosos não são meus, presente de Deus. Então, os meus netos que eu tanto amo não são minhas propriedades, são propriedade de Deus. Agora, Deus me dá o privilégio de desfrutar da convivência da minha esposa, de desfrutar da convivência dos meus filhos e de desfrutar da convivência dos meus netos. Então, eu renunciei à propriedade dessas pessoas que eu te citei, mas Deus que confia em mim, Ele me concede essas pessoas para mim continuar orientando, amando, vivendo no dia a dia, abençoando. Entende que coisa maravilhosa? Então, se você tem um carro, esse carro não é seu, meu amado, é do Senhor. Ele confiou a você para te mover, te levar pessoas para a igreja, para servir o corpo de Cristo. Se você tem uma casa, não é sua, mesmo que ela tenha sido quitada, é um presente de Deus. Quando nós reconhecemos, irmãos, que tudo vem do Senhor, fica mais fácil de mim e de você administrar isso. Agora as pessoas enchem a boca e falam, meu carro, minha esposa, meu dinheiro, meu isso, meu aquilo. Ei, rapaz, você veio para esse mundo nu. Você não trouxe nada para cá. Tudo que você conquistou até hoje é dádiva, presente, graça de Deus. Deus confiou em você, confia em mim e nos coloca bens materiais. Ele coloca dinheiro na nossa mão para a gente administrar. Mas lembre-se, nada nos pertence. Quando eu e você partirmos desta vida para a próxima, tudo que nós conquistamos aqui nessa terra vai ser queimada pelo fogo. A Bíblia diz que a destruição desse planeta, lá em 2 Pedro, vai ser pelo fogo. Então nada que você construiu, dinheiro, joia, propriedade, carro, tudo, vai para o espaço. Então, meus amados, viva uma vida de gratidão, de louvor, de adoração, de reconhecimento, que tudo que eu e você temos não veio de nós. Ah, mas eu trabalhei. Quem te deu a saúde para você trabalhar? Quem te deu o emprego? Quem te deu a oportunidade? Tudo vem de Deus, meu amado. Então, por favor, vamos cair na real. Vamos viver essa vida sem ganância, sem altivez, sem soberba. Porque nós não somos nada. A Bíblia diz que a sua vida e a minha vida é como um sopro. Soprou, acabou. É como uma neblina que aparece e num instante se dissipa. Então para de querer ser alguma coisa, porque eu e você não somos nada. Quem é tudo é Deus que habita em nós através do seu Espírito Santo. Então, veja bem, nós precisamos, amados, fazer a verdadeira entrega do nosso sacrifício, que não é o nosso corpo para ser queimado vivo. É você dizer não para você mesmo. É você renunciar a tudo que você tem em favor de quem verdadeiramente é o dono. A partir daí, você será uma pessoa muito mais feliz, muito mais tranquila, e você vai passar a agradecer pelo ar que você respira, pela água que você bebe, pelo sono que você tem, pela cama gostosa que Deus te deu para descansar. Enfim, meus amados, se nós formos parar para agradecer a Deus, nós vamos passar horas e horas agradecendo de tudo que Ele nos deu, porque Deus é bom, porque Deus nos ama e Ele quer que eu e você tenhamos o melhor das nossas vidas. O negócio interessante aqui está em Deuteronômio 28, 1 e 2, que diz assim, ó, se atentamente ouvires, ó o ouvidinho aqui, a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje eu te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre as nações da terra. Olha, agora, olha, presta atenção no segundo versículo.
se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Se você quer saber que bênçãos são essas, eu não tenho tempo aqui para desenvolvê-las, vai lá em Deuteronômio 28, de 2 a 14, que você vai ficar impactado com as bênçãos que Deus tem preparado para você. Mas veja bem, para que isso aconteça, precisa duas coisas. Primeiro, você precisa atentamente, cuidadosamente, regularmente, reverencialmente, ouvir a voz do Senhor. Agora, ouvir a voz do Senhor, no contexto de Deuteronômio, era algo que Deus falava audivelmente para Moisés. Mas o povo disse para Moisés: Moisés, nós não queremos ouvir a Deus, porque Deus é Deus zeloso, pode nos matar. Você vai, Moisés, ouve o que Deus tem que falar e trata para nós, e nós te obedeceremos. Então hoje você não vai ouvir a voz do Senhor, você vai ler a Bíblia Sagrada. Aliás, lê em voz alta, porque aí você vai ouvir pela sua própria voz o que Deus está falando. Então, lê e ouvir atentamente a voz do Senhor teu Deus. E agora, e olha só, e guardar, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje eu te ordeno. Quero te dar uma boa notícia. Só tem 2 mandamentos. Amar a Deus acima de tudo e de todos. Amar a você e a seu próximo como a si mesmo. Pronto. Se você cumprir esses 2 mandamentos aqui, você está resolvendo a parada desse versículo. Ele diz: guardar todos os seus mandamentos que hoje eu te ordeno, o Senhor teu Deus exaltará sobre todas as nações da terra. Muita gente não está muito interessada em ser exaltado, mas vamos para o próximo passo, que é muito interessante. Ele diz assim: se ouvires a voz do Senhor, de novo, ou se leres na Bíblia em voz alta, você vai ouvir a sua voz como sendo a voz de Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Meu amado, você sabe o que é que acontece com as pessoas? Vou te explicar. Em Mateus 6,33 diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Sobre o que Deus está falando nesse texto? Está falando de roupa, de comida, de bebida, etc. Que são as coisas que o ser humano corre atrás. Então, o que acontece hoje, meus amados? A bênção diz que não é você que vai correr. A Bíblia diz que não é você que vai correr atrás das bênçãos. Escute. Ele diz que as bênçãos vão correr atrás de você. Então, se as bênçãos não estão correndo atrás de você, tem alguma coisa errada. Então, voltando a Mateus, ao invés de buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, as pessoas estão procurando roupa, comida, bebida, casa, que são as segundas coisas. Essas, amado, vêm de lambuja. Essas vêm de acréscimo. Essas vêm de bondade de Deus. Se eu procurar o reino de Deus e a sua justiça, todas essas bênçãos me serão acrescentadas. Querido, é uma questão de inteligência. Para de ficar correndo atrás dessas outras coisas. Você às vezes encontra um irmão: ô irmão, domingo você não veio na igreja? Pois é, pastor, estou correndo atrás da bênção. Não vai achar. Porque na medida que você corre, a bênção corre atrás de você. Você não vai alcançar. Ela não vai te alcançar. Mas uma coisa é certa: se você parar, a bênção te atropela. Então veja o que nos diz aqui. Versículo 2 de Deuteronômio 28. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Então, meus amados, a bênção de Deus tem que correr atrás de nós. E não o contrário. Porque quando você age em contrário à Bíblia Sagrada, o milagre não acontece. Deus está muito interessado em lhe abençoar, em me abençoar. Mas para isso, eu e você precisamos jogar a regra do jogo. Nenhum jogo é ganho se você não jogar segundo as regras.
Futebol, basquete, vôlei, tudo isso tem as regras próprias que você pode jogar. Por exemplo, o voleibol você joga com a mão, mas o futebol, se você pegar a bola com a mão na grande área, você já tem um pênalti. Olha a diferença de um jogo para o outro. Então, para que eu e você possamos nos habilitar a receber as bênçãos do Senhor, nós precisamos jogar de acordo com as regras. Então, lá em Mateus diz que você precisa buscar em primeiro lugar. As pessoas não estão buscando, meus irmãos, o reino de Deus em primeiro lugar. Ah, pastor, se der, eu vou. Eu, às vezes, ligo para alguns irmãos que eu preciso de um contato com ele na igreja. Eu pergunto, você vai? Ó, se der, eu vou. Ah, meu irmão, para com isso. Você tem que dar, tem que ir. Nós temos que dar prioridade às coisas de Deus. Nós não podemos, irmão, negligenciar as coisas do reino de Deus. Então, tem muita gente boa hoje que, ao invés de estar procurando o reino de Deus e a sua justiça, estão correndo atrás do dinheiro. Estão correndo atrás de roupa, de comida, de bebida, que são coisas secundárias. Para um pouquinho e me ouça. Você tem feito isso todo o tempo, tem dado certo? Não. Então, meus amados, pare um pouquinho e mude o seu padrão. Um grande cientista diz que a maior burrice que o ser humano comete, e eu quero te dizer que essa burrice a gente comete todo ano, é fazer sempre as mesmas coisas e esperar resultado diferente. Todo final de ano você faz planos, você faz projeto, você faz metas. Não, esse ano eu vou conseguir. Esse ano vai dar certo. Mas você não muda o padrão. Continua com a mesquinhez de sempre. Não semeia no reino de Deus, você não vai colher. Você não busca o reino em primeiro lugar, não vai prosperar. Se você está fazendo isso a todos os anos e não está dando certo, meu irmão, acorda. Por favor, tente mudar. Faça alguma coisa diferente para ter uma conquista diferente. Deus não está feliz de ver você preocupado, de ver você nervoso, de ver você descabelando, correndo atrás do dinheiro. O dinheiro vai criar asas, ó, e vai voar da tua presença. Mas uma coisa eu lhe garanto. Eu faço um desafio hoje. Pare de fazer as coisas como você está fazendo. Para. Porque até aqui não deu certo. Você não custa nada fazer uma tentativa diferenciada. Tenta. Tenta, inventa. Então, você vai se surpreender ainda com os 7 meses que faltam para concluir o ano de 2023 e você vai ver que vai ser o melhor ano da sua vida. Por quê, pastor? Porque você vai abrir mão das coisas que você sempre fez do mesmo jeito. É aquela música lá do... ele faz sempre tudo igual, a minha acorda às 6 horas da manhã. Ei, muda, vamos fazer. Troca o lado do disco. Vamos fazer uma coisa diferenciada. Tente confiar em Deus. Tente ouvir esta voz desse servo de Deus que está falando para você hoje. Mude o seu padrão. Busque em primeiro lugar. Às vezes, eu converso com pessoas. Ô, fulano, você vai na igreja domingo? Ah, não sei. Sei o que, eu estou muito cansado. Ô, querido, você vai ter a eternidade inteira para descansar. Só que se você não escolher agora para onde você vai, você pode descansar nos quintos do inferno. Lamento. É dura essa palavra? É, mas é verdadeira. Então, nós precisamos pôr as coisas de Deus em primeiro lugar na nossa vida. Você recebeu o seu salário? Tire ali a parte do Senhor. Devolva 10%, que essa parte é de Deus. Você separe do seu salário uma certa quantia para semear durante os domingos que você vai para a igreja. Porque você dá dízimo um dia só. Mas tem 3 domingos para você ofertar. Você nunca mais vai ter problema financeiro. Agora, faça isso, meu amado, de coração puro. Não faça nisso obrigado. Não faça isso porque o pastor Eliezer pediu. Deixa o Espírito Santo tocar no teu coração e te dar prazer. A Bíblia diz que o Senhor ama aquele que dá com alegria.
ele diz, não contribua, aliás, contribua segundo tiver proposto seu coração. Não por necessidade. Ah, eu vou semear porque o pastor precisa pagar o aluguel da igreja. Não, não é esse o problema. Ah, mas nem por obrigação. Ah, não, eu tenho que obrigar, eu tenho que ofertar, senão vão... O que vão falar de mim? Escuta, meu irmão, não é essa motivação para você semear. Você vai semear porque é agradável você semear no reino de Deus. Deus não precisa do seu dinheiro, mas você precisa semear. Por uma razão muito simples, meu amado. Quem não planta, não colhe. E tem muita gente que vive em crise financeira porque não dizima e porque não oferta. Então, se você quer sucesso no reino de Deus, busque as coisas de Deus em primeiro lugar. Os tributos, Deus tem te dado saúde, Deus tem te dado um emprego, Deus tem te dado grana no final do mês. Lembre-se de devolver a parte que compete ao Senhor. Segundo, bote estar na igreja. A igreja que eu frequento, ela tem 3 cultos. Eu, por força do meu trabalho, eu preciso estar nos 3. O que para mim é um prazer, não é cansativo, não é obrigatório. Eu vou para a casa do meu Senhor porque eu amo o meu Senhor. Eu gosto muito de uma palavra de Davi, que quando estavam fazendo a construção do templo de Salomão, ele disse, e porque eu amo a casa do meu Deus, eu vou dar do meu tesouro particular 105 toneladas de ouro. Você sabe quanto dá isso na moeda? Em dólar, vai dar 7 milhões de dólares. 7 milhões de dólares Davi deu para a obra da casa do Senhor. Por que ele fez isso? Primeiro, foi Deus quem deu todo esse dinheiro para ele. Primeira coisa. Segundo, ele ama o Senhor. E como você prova que ama uma pessoa se não for fazendo ofertas graciosas para essa pessoa? Não adianta você dizer para sua mulher todo dia, meu bem, eu te amo, meu bem, eu te amo, meu bem, eu te amo, e não trazer um chocolate, não trazer uma flor. Dizer que te ama é muito importante. Mas provar esse amor com coisas concretas é mais importante ainda. Então, voltemos aqui ao texto de Deuteronômio 2. Ele diz assim, se ouvires, para isso você tem que ler a Bíblia. Para isso você tem que buscar a presença do Senhor. A voz do Senhor teu Deus. Virão sobre ti, querido, a bênção quer correr atrás de você. Lá no texto de Mateus diz que serão acrescentados. Aqui diz que não vai correr atrás. Então, deixa Deus te abençoar, meu irmão. Deixa de ser turrão, deixa de ser teimoso, deixa de ser cabeça dura. Deus quer te abençoar. Só que é do jeito de Deus, não é do seu jeito. Se você quer que Deus lhe abençoe do seu jeito, você está perdendo seu tempo. Porque isso não vai acontecer. Outro texto também muito interessante, que está em Êxodo 15, 26, diz assim, ó. E disse, se ouvires atentamente a voz do Senhor, teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, nenhuma enfermidade das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara, ou seja, eu sou Jeová Rafá. Tem muita gente que vive com problema de enfermidade. Ah, mas isso é Deus me disciplinando, isso é Deus me tratando, isso é Deus me punindo. Ei, para. Esse texto que eu acabei de ler aqui, ele é muito esclarecedor. Ele diz assim, e disse, o Senhor que falou, se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus. Então você tem que ouvir a voz. Como que eu ouço a voz de Deus hoje? Lendo a Bíblia em voz alta. É Deus falando com você. Ou peça para alguém ler para você, que é você ouvindo a voz de Deus, através da boca de alguém. E fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvidos aos seus mandamentos. Olha aqui, ó. A boa notícia, meu irmão, que agora só tem 2 mandamentos. Aliás, um, que é o amor. Ame, que você está tudo resolvido.
e guardar os seus estatutos, nenhuma enfermidade, olha, irmão, está na Bíblia, em Êxodo 15, 26. Nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que eu enviei sobre os egípcios. Deus mandou 10 pragas para os egípcios. Porque eu sou o Senhor que te sara. Eu sou Jeová Rafa. Oh, que coisa linda. Então, meus amados, vamos desfrutar. Vamos desfrutar. Semana que vem eu vou falar de obediência parcial, que o meu tempo se esgotou. E é um assunto importante que eu quero tratar com você, o que é obediência parcial. Por enquanto, vamos orar, agradecendo a Deus por aquilo que Ele já nos liberou hoje. Obrigado, papai, porque o Senhor tem nos amado tanto, que tem nos dado instruções claras para que nós possamos praticar no nosso dia a dia e ser muito abençoado pelo Senhor. Paizinho querido, naquilo que eu não fui capaz de comunicar para os meus irmãos, que o Espírito Santo complete a obra, ampliando a revelação, trazendo convicção ao coração, trazendo decisão. Pai, a vida é feita por decisões, a gente precisa tomar decisões para mudar certas coisas que não estão corretas. Então, Senhor, complete a obra, eu lhe peço, na vida desses queridos que estão nos assistindo hoje ou que virão nos assistir no decorrer do tempo. Eu te agradeço por isso, Pai, em nome de Jesus. Querido, eu quero lhe dar uma oportunidade de você plantar uma semente no reino de Deus. Eu vou te dar um Pix, que você vai anotar aí, 41 999 79 6625. É muito simples, meu amado, fazer um Pix. Pega o seu telefone, digita esse número que eu te dei e faça a sua oferta de amor. Comece a fazer um propósito com Deus de experimentar, colher as bênçãos que Deus tem para você. Se você tem vivido uma vida de escassez, dificuldade, de preocupação, de falta de dinheiro, ouça o que eu estou te dizendo hoje. Resolva quebrar o ritmo, resolva mudar a chave, faça uma semeadura de amor. Porque se você, irmão, não semear, você não vai colher nada. Porque o reino de Deus não opera como você quer, nem como eu quero. O reino de Deus tem regras próprias de cumprimento, de obediência e tudo mais. Pai, abençoa aquele ou aquela que nesse momento está fazendo o seu Pix para o teu reino, Senhor. Que o Senhor os abençoe centuplicadamente e que essa pessoa comece a partir de hoje, Senhor, a experimentar um novo tempo, uma nova colheita, uma nova experiência na sua vida. E desde já, papai, nós damos a ti toda a honra, toda a glória e todo louvor e fazemos isto em nome de Jesus. Meu amado, se esta palavra te edificou, e eu tenho certeza que edificou, você pode compartilhá-la com vários amigos seus, para que eles também, amado, tem um número enorme de pessoas que não estão frequentando a igreja. Então elas estão longe da voz do Senhor. Hoje Deus falou muita coisa ao seu coração. E dê essa oportunidade àqueles que não têm tido essa oportunidade para ouvir também a voz do Senhor e prosperar, e ser abençoado, e ser feliz. Pai, nós te damos a ti toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda a adoração. E fazemos isso, Pai, em nome de Jesus. Compartilhe essa mensagem. Se inscreva no nosso canal para ser notificado quando a gente lançar uma pregação. Dê aí, curta o seu joinha, se você gostou, se você não gostou. Eu preciso ter esse feedback da sua pessoa. Amo vocês, continuo pregando por sua causa. Eu não preciso estar aqui pregando. Eu tenho minha igreja, eu tenho meus valores, eu não preciso. Mas eu faço isso por amor a Deus e a você. Te abençoo em nome de Jesus. Amém.